Então, uma boa tarde a todos e todas, né? Quem me conhece já, né, já sabe como é minha abordagem. Quem não me conhece ainda, sabe que fique sabendo aí que pode aí ao longo da fala colocar questões aí, preferencialmente no texto, porque daí o Wagner vai fazendo aí a mediação e vai podendo aí render, né? Porque tem bastante conteúdo aqui para passar. Gente, a proposta aqui, deixa eu até já iniciar o compartilhamento com vocês. Só um segundo, é a primeira vez que eu uso essa ferramenta para fazer capacitação, então se tiver algum probleminha aí, vocês tenham paciência aqui com o senhor aqui de mais de 50, mais 50, né? Então tá, gente, a ideia é o seguinte, vocês estão vendo a transparência? Sim. Ok, maravilha. Então assim, olha, crie conteúdo irresistível. Aí a palavra-chave aqui é a arte da geração de conteúdos para redes sociais. Então, essa proposta que eu trouxe para o pessoal da equipe aí foi falar um pouquinho sobre geração de conteúdo. E aí, quando eu falo a arte é a palavra-chave, é porque realmente a gente não, ao contrário da outra capacitação, né, que o Isaac fez aí de forma brilhante, até eu assisti, achei muito bacana o que ele fez, né, trazendo aquele escopo de ferramental mesmo para vocês, né, de técnica. Aqui a gente vai falar de algo um pouco mais voltado para o que a gente chama de soft skills, tá? Então a gente tem aquelas habilidades que são mais objetivas, matemática, estatística, e quando a gente fala de arte, a gente está falando de algo que envolve mais a questão da criatividade, não é? A comunicação, a colaboração de conteúdos, não é? A ideia de contar histórias e a ideia de propor resoluções de problemas que são aqueles tópicos que muitas das vezes chama a atenção dentro das plataformas de rede social, que é, em última análise, onde a gente pode trabalhar aí com bastante força nessa questão de conteúdo. Tá bom, gente? Então eu preparei um conteúdo pensando nessa perspectiva. Eu não estou vendo vocês, tá? Mas qualquer coisa, Wagner, você vai me falando aí, se tiver alguma situação aí técnica aí, você me avisa. Mas vamos lá. Beleza. Então tá, e outra coisa também, qualquer contribuição, viu, Wagner? Também pode, viu, Léo, também, pode ir mediando para a gente aí, que a gente vai incorporando aqui. Eu vou falar, pessoal, de coisas que eu vivencio, tá? Que eu desenvolvi ao longo não só do meu trabalho na Unip, mas também ao longo do tempo como comunicador, como atuante na área de mídia também, e algumas situações até onde eu tenho dúvidas, né? Porque não é algo pronto aqui. Como eu disse, é uma arte. Então, em alguns momentos, eu vou até alertar em relação a isso. Mas vamos lá. Então, conceitualmente, eu queria deixar bem marcado isso, né? Pessoal, se tiver alguém da área de marketing aí, até pode ajudar, tá? Gente, publicidade e propaganda é a mesma coisa? Põe aí no chat aí pra gente. Como é que tá aí a participação, Wagner? Vocês acham que é Beleza. a Assim mesma que a coisa? galera começar, eu te falo, tá? Tudo bem. Então tá, pessoal, a gente ouve, né? Tem curso, publicidade e propaganda, o marketing adota isso como ferramenta. O marketing não é só publicidade e propaganda também, né? O marketing ele olha para dentro da empresa também, das organizações. Mas publicidade e propaganda, pessoal, é aquilo que a gente tem nas mídias, que não é uma comunicação interpessoal de uma pessoa para outra, mas é o que a gente chama de, dentro da mídia de massa, né? Aquilo que é massificado como uma mensagem, né, de publicidade e ou propaganda. Então, a resposta para quem falou que
É diferente, é de fato, são duas coisas, tá? Mas elas concorrem, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui uma peça de publicidade, onde eu estou trabalhando a ideia de marca e uma ideia aqui de uma propaganda, onde eu quero fomentar um comportamento, né? Então aqui, olha, a gente promove marca quando a gente fala de publicidade e a gente promove ideias quando a gente fala de propaganda. Pô, Edson, o que que isso tem a ver? Isso tem muito a ver quando a gente estabelece um objetivo da nossa comunicação. Então, começa por aí. Eu vou fazer uma publicidade, eu vou trabalhar marca, eu vou trabalhar o sentido de desenvolver uma ideia, né, de educar, de nutrir um grupo de pessoas que eu tenho acesso com uma ideia. Não é? Bom, aí quando a gente traz para a rede social isso, tá? Então, já vou deixar, tem alguns pontos que eu deixo algumas referências também. Esse material vai ficar disponível para vocês dentro de uma condição que eu vou revelar lá no final, tá? Inclusive tem uma surpresa no final também. Então fiquem até o final, tá, gente? Não me abandonem. Então eu deixei aqui um link para vocês também, né? O Silvio Meira, ele é um professor, pesquisador, ideólogo que trabalha muito com a tecnologia, marketing, focado em desenvolvimento de empresas, de inovações. E eu acompanho muito, né, talvez vocês já conheçam também, os livros. Ele trabalha aí o sentido de tendências, né, material de tendência, inclusive eu pretendo trazer aqui algumas tendências, não neste momento, mas em um outro momento, falar sobre tendências de mercado e como essas tendências de mercado se refletem no nosso mercado e como a gente pode se posicionar. Tá? Essa é uma proposta para vocês também, depois eu convido. Então, deixei aqui um vídeo. Então, esse é o sentido de a gente estar vivendo dentro do mundo que ele chama de digital. O que é isso? É onde a gente tem o meio digital, o meio físico e social integrados. Um dos motivos até da gente ter o metaverso flopando, né? É porque não isso é uma hipótese, né? É, que não considera o aspecto físico, né? Mas sim que tudo ia acontecer no meio digital. Né? Então, quando a gente não integra o ambiente físico e o social ao digital, a gente se perde no fim das contas. Então, a gente considerando. E o que, que é isso? É a gente estabelecer uma relação do nosso ponto, né, de venda, em última análise, nosso polo, não é? Com o digital e com o meio social onde a gente está inserido. Então, se a gente considera dessa forma as nossas estratégias, a gente vai ter muito mais sucesso nas nossas abordagens, dentro das redes sociais, das plataformas, né? Onde as redes sociais estão inseridas. A associação da marca a pessoas, ideias e ações. Então, as redes sociais possibilitam, dentro desse processo, que a gente atue trabalhando essas ideias, ações. E aí entra, né, o sentido de propaganda e publicidade. E centraliza a atenção do público por interesses comuns. Então, hoje, de forma diversa do que a gente tinha quando a gente trabalhava TV e rádio somente, que eram as mídias de massa, né? As redes sociais não, ela segmenta a atenção por interesse e por perfil dessa audiência. Então isso cria uma importância muito grande nas redes sociais, dentro da comunicação e das nossas estratégias comerciais, tá, gente? Fundamental a gente entender isso, para que a gente passe a olhar as redes sociais por uma perspectiva mais ampla, que não é só fazer uma publicidade, né? E sim a gente se integrar em todos esses aspectos aí da vida comercial, acadêmica, social que o polo está inserido, dentro da comunidade da praça, em última análise. Bom, aí
a gente falou muito da questão do impulsionamento, né? Impulsionamento é uma forma de você gerar a impressão de uma publicidade ou mesmo de uma propaganda dentro de um perfil que você seleciona, como o Isaac deixou muito claro aí, que você pode pagar, entrar no leilão e para gerar a impressão do teu material, da tua comunicação, né, da tua mensagem para o público. Aqui a ideia é diferente, né? Nas redes sociais pode ser concomitante, inclusive, né? Você tem um material viral que você pode impulsionar, potencializando muito mais a distribuição da mensagem que você está veiculando. Então, a ideia de viralizar algo nas redes sociais tem algumas características em comum dos materiais virais que a gente pode considerar quando a gente vai elaborar conteúdo, tá? E aí que é a gente começar a olhar como arte, tá, pessoal? Quando eu coloco aqui um monte de itens aí para considerar de característica que a gente pode agregar dentro de uma narrativa ou de um gráfico, né, de uma criação gráfica, está vinculado a quê? A algumas características dessa. Não vai falar, tem que ter tudo isso. Não. Não é? Cada produção de conteúdo pode considerar uma estratégia de comunicação dessa, ou mais de uma. Tá? Então, emoção, sentido emocional, não é? A gente está presente isso em materiais que tratam de aspectos empáticos, né? Aquilo que você emociona um grupo de pessoas, ou por um exemplo, ou por outro fator. A relevância, como aquilo se conecta ao interesse de um segmento de pessoas que você tem interesse de abordar. Simplicidade, vocês já viram isso, vocês veem todo dia isso no Instagram, né? 3 razões, né? 3 formas, ou 4 motivos para você adotar tal postura. Então, essa simplificação, você trazer um conteúdo em tópicos, é uma forma de você simplificar um conteúdo para um público, né? Então, isso deixa. E quando você relata isso já no início de um post, de um Reels, é uma forma de você também deter a atenção do público que se interessa pelo assunto que você vai falar, tá? Visual, qualidade gráfica. Ah, é necessário isso? Depende do apelo que você está adotando naquela linguagem. Se a questão gráfica é um dos apelos que você quer adotar, sim, né? Mas não é a que volto a repetir, né? Como alerta. Ah, tem que ter tudo isso. Não, gente. Você vai escolher a estratégia que mais se adequa à mensagem que você quer veicular. Pessoal, está muito teórico, vocês me falem que a gente vai trabalhando a ideia do prático, mas mais para frente vai começar a ter sentido, tá? Eu preciso só realmente demarcar alguns conceitos para a gente seguir mais à frente, tá? Humor, né? Também. Quem não entra no Instagram, quando você entra no Instagram, você vai buscar o entretenimento, muitas das vezes, além de ver, né, o que os teus amigos estão postando, você quer ver ali também algo de entretenimento, os Reels, né? Então, humor também, né? Saber usar isso de forma estratégica pode ser uma forma de viralizar conteúdo. Narrativa, a arte de contar histórias, vou entrar nisso, storytelling. É saber contar uma história, saber prender a atenção das pessoas e trazer uma mensagem para as pessoas. E inovação, algo que se traz como novo, que as pessoas são curiosas e acabam acompanhando o conteúdo porque é algo novo. Apelo à ação, motivar comportamento, e o compartilhar também. Então, eu posso criar apelo à ação num post, né?
Eu tenho visto alguns posts que adotam essa estratégia muito interessante, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, olha, é, conte o teu dia em 3 palavras, né? E aí o seguidor, quando você tem já um engajamento na rede, né, você alimenta, nutre com posts que chamam para ação, para as pessoas comentarem, deixe um joinha se você é fulano, ou dê um outro emoji para outro significado, né? Então é chamar para ação. Ah, as enquetes também, chamar para ação. Facilidade de compartilhamento, memes, situações impactantes, né? Então, isso também é muito interessante. Isso é muito legal, eu vou falar mais à frente também, das trends, né? A gente acompanhar o que está acontecendo, né? Os memes, eles são muito dinâmicos, todo dia surge algo novo, né? Alguém sabe, aí eu vou deixar aberto já para vocês, alguém sabe um trend, o que está acontecendo hoje, que está viralizando? Deixa aí no texto aí, depois você me fala, Wagner, se alguém pôs alguma coisa. Eu já tenho um aqui preparado. Ok. E interatividade, né? As enquetes, os desafios, essas situações que a gente passa também muito próximo aí da ideia de apelo à ação também, né? Então, olha, coloquei aqui situações que a gente pode usar para criar os nossos posts. Por quê? Porque eu quero que o meu post vá penetrando as redes. Então, se eu tenho lá os seguidores do meu canal e eu gero um conteúdo viral bacana, que faz sentido para esse seguidor compartilhar, curtir, né, gerar um engajamento com ele, comentar, isso vai gerar aí nas redes sociais uma reputação melhor dos meus posts. Isso vai fazer, inclusive, que o algoritmo indique esse conteúdo para outros participantes da rede que tenham perfis parecidos. Faz sentido para vocês isso? Não é? Bom, vamos falar então de formatos de conteúdos que convertem. Então, eu falei de conteúdo no aspecto de mensagem, não é? Se é uma propaganda, e a propaganda, gente, não necessariamente está vinculada, isso a gente está, até a questão da propaganda é muito peculiar, porque a gente está imerso no mundo de propaganda. As pessoas convencendo outras a fazer, a tomar uma ação, a ler, a se expor a um conteúdo e tudo mais, é, é mediado por propagandas que a gente vê todo dia. Não é? Então, a propaganda é uma ferramenta, tanto das empresas, né, das organizações públicas, organizações privadas, usam a propaganda como forma de você estabelecer uma ideia. Então, como a gente usa formatos que geram condições de engajamento, de converter, de agregar mais audiência e de engajar a audiência. Então, hoje, os vídeos, os reels, lives, tutoriais, depoimentos, essa imagem em movimento, ela gera muito apelo e a gente tem que se aproveitar disso. As imagens fotográficas também, né, os memes, fotos inspiradoras, né, tudo que é visual acaba também tendo muito engajamento. Texto, a gente pode trabalhar posts curtos, artigos, e-books, dependendo do formato que a gente está trabalhando, tá? Então, o formato do texto é de entrega, eu digo, né? Então, um e-book, né? Então, isso fica muito claro. O e-book você não posta ele. Você gera interesse a partir do que esse e-book proporciona para aquele público que tem interesse, que engaja com aquele conteúdo que você está propondo. Então, você troca o e-book por uma ação. Então, o que é a ação? É gerar o lead. É a pessoa se inscrever para receber um e-book, por exemplo. É uma estratégia. Tá?
Da mesma forma, os artigos, chamar para ação, para comentários, saber mais, gerar os cookies, né, que a gente vê aí quando eu acesso uma página, tudo isso é utilizado aí como forma de engajamento e como forma de você capturar leads de interesse. Stories, enquetes, perguntas, caixinhas de perguntas. Então, os stories que você gera no dia a dia, que é o dia a dia do polo, a enquete do dia, da semana, enfim, né? Você criar uma dinâmica de comunicação para cultivar o público no sentido de gerar uma propaganda contínua. É a propaganda contínua que tem mais efeito, tá? Quando a gente fala de inserir ideias, e quando eu falo, no nosso caso de educação, de nutrir o lead para trazer esse lead para uma futura matrícula e gerar, junto a esse lead, o que eu chamo de autoridade. Nós tornarmos autoridade frente a esse lead. O que é autoridade? Aquela pessoa, aquela instituição que você busca quando você quer resolver algum problema, né, uma dor que você tem. Né? Por exemplo, se eu falar para você, estou com dor de dente, com certeza você já pensou no dentista e você já pensou naquele dentista que você frequenta. Por quê? Para você, aquele dentista é a autoridade no que toca a questão dentária. Tá? Então, esse é o sentido de autoridade. Vamos falar de storytelling, que é a forma de você contar história. Eu já pus aqui, ó, de cara, 2 exemplos para vocês, tá? Quem está nos meus grupos aí, eu já recebeu, inclusive, esse post aqui. Deixei aqui também o link. Depois, com a apresentação, vocês têm acesso. E esse aqui é fresquinho, né? Da semana aqui foi o pessoal lá de São João Batista, né, que postou, e aí a gente até deu as palminhas e até coloquei no grupo aqui da assessoria aí, o pessoal curtiu bastante. Então, o que é isso? É um personagem contando uma história, tá? E essa história tem um começo, meio e fim. Eu vou falar um pouquinho de storytelling, pessoal, porque eu vejo assim, quando a gente quer trabalhar esse sentido de prova social, a forma que a gente tem que trabalhar, que é contar uma história, faz todo sentido para gerar empatia, gerar identificação das pessoas que a gente quer comunicar, que a gente quer mostrar o sentido do que a gente pode alcançar através do nosso polo. E isso, gente, é muito importante. Eu acho que essa é uma das melhores estratégias que a gente pode adotar dentro aí, frente à concorrência que a gente está tendo. Por conta de quê? Porque nós já temos uma história, nós temos egressos, nós temos pessoas que já se formaram na Unip. E a gente tem que aproveitar isso como ativo, tá? Diferente das instituições que estão chegando agora. Fala, quantos alunos você formou já na tua praça? Vocês têm esse número aí. Se vocês levantarem quantos alunos, essa história é muito bacana. Então, é a história do polo. Quem conta a história? Vamos falar então agora, eu vou esmiuçar um pouquinho como a gente pode trabalhar storytelling, tá? Lembrando, gente, volto a alertar. Gente, isso aqui é arte, tá? Ah, Edson, para fazer isso é muito difícil. Eu vou dar características para vocês do storytelling. Né? Storytelling também daria para fazer um curso sobre storytelling, tá? Eu vou colocar algumas características para vocês usarem e começarem a exercitar. E esse exercício, se você fizer uma vez, falar, não ficou muito bom. Gente, não é esse o sentido. Falar assim, não ficou bom, não vou postar. Não, faça. Deixa eu até voltar aqui, ó. Esse mesmo, você vai falar assim, poxa, podia ele falar um pouco melhor, tal. Gente, não se preocupem com isso. Esse é um processo de criação. Lá, eu produzi muitos vídeos ao longo do tempo que eu tive agência, e assim, eu olhava sempre os defeitos, né, nos materiais que eu produzia, falava. Só que quem estava vendo não estava vendo por trás das câmeras, né? Então a gente tem às vezes, essa mania de olhar de forma muito autocrítica do que a gente faz. Então, qual é a preocupação? A autocrítica é importante, mas assim, fiz né, pô, tá legal para a rede social, manda bala, vamos postar, vamos fazer.
E aí, na sequência, poxa, isso aqui poderia ser um pouco melhor. Melhorar um pouco o fundo, o lugar para gravar, né? Se eu não tenho backdrop, tenho um pôster, alguma coisa que eu possa utilizar, né, para contextualizar, né? Tudo isso vocês podem ir trabalhando ao longo do tempo. Aqui, olha, aqui foi uma foto, aqui é um vídeo, tá, gente? Aqui é uma foto, então tem um texto aqui contando, né? Ó, para muitos que afirmam que a faculdade EAD não se aprende, eu sou a prova que com dedicação à vontade é possível sim aprender. Então ela vem contando uma história, ela pôs uma frase forte de efeito, ótimo, isso é uma característica bastante desejável, né, storytelling, e aí você depois vem discorrendo, né? Aí que é a questão que eu queria entrar com vocês. Então assim, olha, o que a gente tem? A gente tem um personagem. Quem é o personagem? É a pessoa que vai passar por uma jornada, tá? Ah, então a gente tem um contexto, né, com um personagem. Esse personagem tem um conflito, que é aquela dor, que a gente sempre fala a dor, né, do nosso lead aí, que a gente tem que detectar no processo de funil, né? E o clímax e resolução, que é o terceiro ato, né? Então, toda a história, um roteiro, né? A gente tem o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Primeiro ato é o contexto, é o personagem, você traz o personagem, ele se apresenta, você tem um conflito e você tem uma resolução, clímax com resolução, tá? Começo sempre precisa ser impactante, aquilo que eu falei, ó, é o exemplo do texto aqui. De cara, esse texto aqui tenta prender atenção para que você leia o resto do texto. O vídeo também pode ser assim, olha. A pessoa começa já dando a solução, né? Tipo, olha, eu consegui sucesso com a minha graduação. E aí vem descrevendo aí o contexto que ela vivia e aí o conflito, a necessidade que ela tinha e o clímax com a resolução, né? Onde ela termina com a ideia que surpreenda, né? Construa um clímax que surpreenda e aprenda a atenção, levando a uma resolução satisfatória, tá? Então, olha, personagens empáticos, conflito e tensão, né? Então você pode, inclusive, usando essa estrutura, fazer inclusive cortes, né? Então fale um pouquinho de você. A pessoa falou, cortei. Aí conta um pouquinho da dificuldade, o que levou a pessoa a buscar o ensino superior, conflito. E o clímax, como o processo do estudo foi solvendo um problema ou como isso levou aí à condição atual que ela se encontra. Então, conexão emocional, que você pode usar inclusive com música no fundo, tudo isso você pode agregar. Precisa fazer tudo isso? Não, gente, como eu disse, vá fazendo, é uma arte. E cada vez você vai fazendo um e vai testando, fala, puxa, isso aqui ficou legal por causa disso, disso, disso. Esse outro aqui eu vou experimentar fazer um pouco mais voltado aí para essa questão da resolução, né? Trabalhar mais esse sentido aqui. Dependendo da história que a pessoa vai colocar, que cada pessoa tem uma trajetória também. Então tem pontos que você pode explorar melhor, tá, gente? Gente, como eu falei, eu estou tentando trazer para vocês aqui ferramentas para que vocês passem a criar conteúdos, tá? E essa criação de conteúdos vai proporcionar para vocês uma comunicação mais fluida, uma autoridade do polo e de vocês, né, que a marca Unip, em última análise, são vocês aí na praça de vocês, e criar essa autoridade dentro da praça como instituição de ensino superior. Esse é o sentido aqui, tá? Bom, dito um pouco sobre produção de conteúdo, de storytelling, de conteúdo viral, eu queria dizer também para vocês o seguinte, tá? Poxa, é muito complicado, porque daí eu vou pensar isso essa semana agora, aí vou fazer esse semestre e está tudo resolvido. Gente, vamos pensar em organizar
um plano de conteúdo, é o que a gente chama de planejamento editorial, né? Um planejamento editorial. Então, se a gente fizer isso e tiver uma dinâmica de constância de produção de conteúdos, a gente vai estar trabalhando esse sentido de cultivo de ideias. Esse cultivo de ideias tem inclusive teorias de comunicação que trabalham isso. Né, que se vocês já ouviram, né, até aquela ideia assim, né, que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. É esse sentido. Não que a gente vai contar mentira, não me interpretem dessa forma. O que eu quero dizer é que a propaganda repetitiva, ela gera esse sentido de real, daquilo que é realidade, daquilo que é verdade, tá? Então, se a gente colocar uma propaganda e ficar repetindo ela, você perde engajamento, porque a pessoa viu uma vez, já vi esse conteúdo. Se você gera vários conteúdos variados, as pessoas, poxa, começam a enxergar você como produtor de conteúdo. Né? Os influenciadores hoje, que tem os canais, eles vivem disso, de acesso das pessoas. E eles precisam estar sempre produzindo conteúdos. Tá? E aí eu volto a dizer, mas isso me dá um trabalho enorme, porque eu posso ter uma agência, né? E agora você quer que a gente tire a agência e a gente trabalhe como se fosse agência. Não é esse o sentido. A ideia é que você passe a trabalhar o sentido digital, como eu disse novamente. Digo novamente. Por quê? Porque você pode agregar essa comunicação que você tem com os alunos, tá? Com os leads, com os egressos, com os trancados, que você já faz normalmente, só que você vai fazer de uma forma organizada, de uma forma mais voltada para a rede social. O que eu quero dizer, pessoal, é que vocês estão no WhatsApp, vocês estão exercitando a rede social. E dá para a gente fazer isso de uma forma integrada, usando o que eu chamo de multicanal, tá? Mas vamos caminhar um pouquinho mais, tá? Então a gente pode ter um planejamento com um calendário editorial. E isso vai gerar para a gente uma condição onde eu não preciso ficar retrabalhando, né? Toda semana, o que eu vou postar essa semana, tal. Dá para fazer um planejamento para o mês, para o bimestre, para o trimestre, para o semestre, de acordo com o amadurecimento desse processo interno no polo, que eu vou explicar, eu vou dar as ferramentas para vocês, tá, gente? Não vou deixar isso no ar, não, jogar no universo, não, tá? Nós vamos trabalhar e propor para vocês aqui um caminho para fazer isso, tá? Eu vou chegar lá. Mas é importante que vocês estejam sensibilizados para esse sentido. Porque senão, se eu der a coisa pronta lá no final para vocês, eu tenho certeza que a adesão, o engajamento nesse processo vai ser mínimo, tá? Porque se perde no mundo de coisas que a gente tem no polo. E o que eu quero que isso se torne algo mais central dentro do polo, como um processo que integra essas estratégias, inclusive de retenção dos alunos, tá? Mas vamos lá. Então a gente pode ter um calendário editorial. Vocês já repararam que, inclusive, eu tenho sempre postado, a gente tem aí uma data comemorativa. Esse é o sentido da gente estar sempre postando coisas, movimentando a nossa rede. E a gente precisa analisar. A gente tem que olhar, ter uma métrica de falar, poxa, esse post aqui me deu mais engajamento. Esse post gerou lead. Eu preciso ter essa capacidade de análise para ir fazendo gestão desses conteúdos também, tá, gente? Como é que eu faço esse calendário editorial, tá? Quem ficar até o final, inclusive, aí a gente vai dar lá a avaliação e ainda vai receber esse material aqui que eu fiz, tá? E mais um calendário novembro, dezembro, tá? Proposto para vocês. Mas vamos lá. Então, a definição de objetivos. Então,
Esses objetivos, gente, já estão bem focados para os polos EAD, tá? Então, engajamento, aumentar a interação dos alunos com o conteúdo do polo. Por isso que eu falei, a ideia é que a gente trabalhe o sentido editorial já pensando em retenção, em captação, em conversão, nutrição de lead, já está vinculado aos objetivos de funil e de retenção, tá? Geração de leads, atrair novos alunos para os cursos, fidelizar, tá? Fortalecer relacionamento com os alunos matriculados, divulgação de eventos, né? Lembra que eu falei lá do ambiente físico? A gente tem que estar conectado no local onde a gente está com a comunidade do entorno. Então, promover eventos, promover campanhas de agasalho, tudo isso é estar fisicamente ali disponível para que as pessoas estejam frequentando o nosso ponto, né? O nosso ponto de venda, o nosso polo, né? Então, eventos, atividades, fortalecimento da marca, posicionar o polo como referência em educação à distância. É aquilo que eu falei, gerar autoridade frente aí ao nosso público, que as pessoas entendam, nos entendam como local onde as pessoas podem, de forma efetiva, se capacitar e ter um ensino superior. Identificar público-alvo. Então, olha, também, gente, já está 3 públicos aqui bem, muito demarcados. Então, os alunos matriculados, evadidos, potenciais alunos, e eu diria também, que não está aqui, mas é interessante, egressos, por que não? Eu quero trabalhar pós-graduação também, né, com esse público. Eu quero uma outra graduação, né, uma indicação, ou gerar conteúdo com eles. Poxa, o que vocês estão fazendo agora? Algumas instituições fazem encontros de egressos. Então a gente pode também, né, polos que estão aí há 10 anos, uma praça, por exemplo, tem egressos aí. Por que não fazer um convite, né, dar aí uma homenagem para esses egressos? E aí aproveitar como evento, né, para geração de conteúdo, inclusive. É uma estratégia muito legal. E isso gera, inclusive, rede, aumenta a nossa rede aí junto a as pessoas, esses alunos, né, esses egressos aí, né, junto à rede desses egressos. Canais que a gente vai atuar. Então, as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, tudo que vocês, X, enfim, tudo que vocês entendem que seja viável para vocês estarem gerenciando. E-mail marketing é uma forma de reforço. Falar, isso me dá um trabalho. Gente, trabalho é mínimo. Gente, vamos usar a inteligência. E melhor, vamos usar a inteligência artificial. Não é? Então, assim, vamos usar a inteligência artificial para produzir conteúdo para a gente? É só a gente saber estabelecer prompts bem feitos que a gente gera esses conteúdos, inclusive. Não é? E outra, né? Eu vou falar um pouco mais de inteligência artificial mais à frente, tá? Mas vamos lá, ó, WhatsApp. Comunicação mais direta, personalizada, outros canais, TikTok, LinkedIn, enfim, tá repetido aqui. Então, assim, isso é importante, a gente definir quais canais e a estratégia para cada canal, tá? Cada canal exige um tipo de conteúdo e exige um tipo de estratégia de acordo com o tipo de acesso que o nosso público tem a esse canal. Tá? Então, quem acessa LinkedIn está interessado em algo voltado para a carreira. Né? Aliás, LinkedIn é muito mal explorado na nossa rede. A gente precisa estar no LinkedIn. A gente tem que estar lá como polo vinculado à instituição, à pós-graduação e, inclusive, tem já instituição fazendo busca ativa no LinkedIn aí de lead. E a gente pode estar entrando com essa estratégia, tá, gente? Reparem que, assim, a minha dificuldade até nesse conteúdo que tem muita coisa. É um universo que demandaria muito tempo para a gente trabalhar. Mas eu estou à disposição.
Ah, Edson, como é que eu atuo nesse sentido aqui também? A gente pode estar trabalhando com vocês aí para ajudar nesse planejamento editorial, tá? Aqui um exemplo, tá? Aí vocês falam, puxa, que trabalheira, né? Fazer isso, fazer uma. Aqui, pegou aqui 15 dias. Então tem um calendário aqui, ó, por exemplo. Então, dia 1º, Instagram, desejo um Feliz Natal novo. Quer dizer, olha, eu estou fazendo já um post de virada de ano, tá? Com um objetivo. Ah, e-mail, dicas de organização para o início do semestre. Então, posso começar trabalhando essa ideia de fidelização, os vários objetivos dentro de um planejamento editorial, tá? Aí fala, puxa, Edson, eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Volto a dizer, vamos usar a inteligência. Né? Eu já fiz um, eu fiz um em novembro, dezembro, tá prontinho aqui para mandar para vocês, tá? Já fiz um planejamento. Serve de base, mas que vocês podem adaptar para a realidade de vocês, tá? Inclusive usando a inteligência artificial. Bom, temas que a gente pode atuar dentro dos conteúdos que a gente pode gerar, tá? Então, ó, dicas de estudo, técnicas de estudo, organização do tempo, gestão do estresse, histórias de sucesso, né? Através do storytelling, a gente pode depoimentos de alunos que alcançaram seus objetivos, mercado de trabalho, tendências, oportunidades, dicas para a carreira, eventos do polo, palestras, workshops, feiras de empregos, enfim, as parcerias que vocês geram e como essas parcerias podem contribuir para quem está se matriculando, também é importante. Curiosidades sobre a área, informações relevantes, curiosidades sobre as áreas de conhecimento dos cursos, dicas de tecnologia, apresentações, inovações, né, ferramentas e aplicativos que facilitam o aprendizado. Né? Então a gente pode aí trabalhar aí a vida universitária, então aquele sentido assim da frequência no polo, o que, que um universitário deve cultivar de hábitos, né? Como participar de projetos, grupos de estudos, estágios, tudo isso que a gente pode estar desenvolvendo como conteúdo que tem a ver com o nosso público, não é? Tanto na fidelização como também na captação de novos leads de interesse. Então, aí você fala, poxa, Edson, não tenho tempo de fazer isso. Vocês já estão fazendo isso. Vocês fazem a comunicação com os alunos, vocês fazem essas orientações. O que eu estou falando aqui? É a gente sistematizar isso, organizar na forma de um calendário e usar a inteligência artificial para organizar esse calendário para a gente. E a gente pode ter esse calendário e cada vez ir melhorando esse calendário. Como eu falei, eu tenho um calendário pronto para vocês. Né? Quem ficar até o final e responder a nossa avaliação aqui vai receber. Tá? Formatos de conteúdo. Então, posts curtos, engajadores, frases motivacionais, né? Frase do dia, motivacional do dia, que pode ser algo divertido, né? Enquetes, memes, tá? Infográficos, dados, informações de forma visual, vídeos, depoimentos, aulas rápidas, tutoriais. YouTube, gente, eu não coloquei, né? Esqueci, falha minha, tá? YouTube é uma rede social, gente. YouTube a gente pode ter o canal do Polo e um repositório de tutoriais para trabalhar. Tem vários polos que fazem isso já. Mas se vocês colocarem pesquisa lá, Unip, aula inaugural, vocês vão achar vários polos que utilizam, inclusive, para fazer aula inaugural, seja ao vivo, seja gravada. Eles já têm lá disponível para aqueles alunos que, vocês sabem, né, precisam de um reforço, além de estar no polo assistindo a aula inaugural, ter depois um material para consulta. Lives, né, esses webinars, né, como a gente está fazendo agora, você pode promover com seus alunos sobre temas específicos, momentos, por exemplo, preparar para as provas. Né? Teve polo, uma boa ação que eu achei muito interessante, que é um polo que cultivava o acesso num determinado horário com os alunos, falou, olha, é o horário do tutor.
Então era uma quarta-feira das 7 às 8, o tutor estava lá, chovesse ou fizesse sol, aliás, né, à noite, né, fazendo ali, estando em live. E aí ele colocava no WhatsApp lá, estou disponível aqui. E as pessoas iam entrando, e aí tinha um comunicado semanal e ficava aberto para os alunos tirarem dúvidas, né, junto ao tutor. Isso é bastante interessante. Stories, conteúdo rápido, dinâmico para as redes sociais, tá? Então, gerar os stories. Gente, como é que a gente organiza tudo isso? Você pode ter o Google Agenda. Vocês utilizam o Google Agenda? Põe aí no chat aí quem está utilizando o Google Agenda aí para agendar prova ou qualquer outro protocolo de vocês aí. Vocês usam o Google Agenda? Deixa eu ver aqui a participação, se está todo mundo na sala. Temos aí pessoal na sala. Deu até uma parada aqui, dá uma refrescada. Se o Edson falando demais aí. Como é que é, Wagner? Ó, Fala um pouquinho Cidinha aí. tá dizendo que ela usa assim, usa o Google Agenda. Então, é isso aí. A gente tem que começar a usar a automação nos nossos processos internos. O Google Agenda, inclusive, você pode usar para agendar prova, né, com os alunos. Você pode gerar o link, né, de agendamento, colocando inclusive limite lá de pessoas para um determinado horário. Então tem várias ferramentas de automação que a gente pode estar utilizando, viu, gente? Então vamos fazer o bom uso disso. Planilhas. Então, o planejamento editorial pode estar na forma de uma planilha, né? E depois estar vinculando a cada post ali dentro do Google Agenda. Gestor de redes sociais. O que o Isaac apresentou para vocês semana passada nada mais é do que um gestor de redes sociais. O Facebook ali, você tem os dados depois de acesso, tudo fica registrado ali sobre os posts que você fez no Instagram e no Facebook. Então, essa parte de gestão da rede social, inclusive você pode agendar os posts. Por isso que eu falo, né? Fala assim, ó, hoje essa tarde aqui eu vou fazer o planejamento editorial, vou gerar os conteúdos usando inteligência artificial, por exemplo, e já vou programar os posts. Dá para fazer isso. O Edson, Fala aí. mais pessoas colocaram aqui que estão usando, tá? E o Diego até deu uma dica, ele coloca assim: usamos aqui ainda mais para lembrar de candidatos que desejam entrar em um próximo processo seletivo. É isso. Então, ele já está usando até como um CRM, né? Então, se ele já agenda ali e fala, ó, preciso conversar com fulano, dia tal, e coloca no Google ali, agenda, e ali no Google Agenda você pode, inclusive, criar várias agendas. Você pode criar agenda de prova, agenda de leads, né? E você pode, inclusive, compartilhar com a equipe. Então, o Google Agenda é uma ferramenta bem versátil e poderosa nesse sentido, tá? E você tem as ferramentas de design, tá? Ah, e, quais são elas, né? Então, o Canva, o CapCut. O Canva, pessoal, a gente vai fazer também um webinar sobre isso, né? Para falar um pouquinho das boas práticas e como você pode gerar conteúdos gráficos, tá? E o CapCut é bem legal. É um aplicativo que você baixa. O Canva você usa no computador aí, tá? Você cria uma conta ali, é gratuito. Você usa 80% do conteúdo do Canva é gratuito para você usar. Você gera QR Code, tem um monte de ferramenta lá dentro. E o CapCut, gente, ele serve para você editar os vídeos. Então, por exemplo, se você quiser juntar vídeos, né, criar conteúdos virais, né, inclusive um conteúdo viral que o pessoal usa aquele, por exemplo, começa o vídeo de um cavalo dando coice, né, e aí vai para um comercial, né,
Isso aí tem sido muito explorado. Com o CapCut você faz essa edição, tá? Inclusive tem um site só com os vídeos, um repositório de vídeos para fazer esse tipo de ação. Pois se vocês tiverem interesse, eu compartilho com vocês. Vamos lá. Alguém quer falar aí? Tem um áudio aberto aí. Tranquilo? Eu Então quero vamos lá. falar. Pois não. Eu acho, Edson, que um dos bônus aí no final, para quem ficar até o final, já compartilhe conosco esse site com exemplos, que eu, por exemplo, não tenho, do CapCut. Ah, tá. Eu estou colocando os links aqui. Deixa eu até voltar aqui, ó. Um Ah, bônus tá. para nós. Tá legal. Eu vou colocar o link, tá? Aí na própria apresentação, você clicando, vai ter o link aqui, tanto do Canva como o CapCut. Vou colocar antes Canva já de. usamos, o CapCut não. Tá, eu vou colocar o link, Obrigado. mas é bem tranquilo, tá? Ali no aplicativo do Google lá para baixar os aplicativos, colocando o CapCut ele aparece. Mas tranquilo, sem problema. Pessoal, vamos lá. Plataforma. Quando a gente fala de plataforma, a gente tem que pensar o seguinte: quais aquelas que a gente tem mais afinidade para trabalhar e quais aquelas que a gente às vezes pode estar deixando de explorar e pode ser um potencial forte, né? Então, assim, a gente tem um histórico, né? O Facebook, né? Quem tem mais cabelo branco lembra do Orkut, né? Depois vem o Instagram, depois veio o TikTok, o WhatsApp dominando a questão da comunicação interpessoal e hoje entrando na questão da comunicação em grupo. Não sei se vocês acompanham também, dentro do WhatsApp hoje você já tem lá canais, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, de repente o Polo ter o canal dele, para as pessoas seguirem, né? Mas isso, vamos com calma, né? Mas hoje você tem os canais de noticiosos disponibilizando conteúdo ali. Já tem personalidades também que você pode seguir. Tudo isso dentro do WhatsApp. Então é muito dinâmico isso. A gente tem que estar acompanhando as tendências e saber se posicionar para obter resultados nas redes sociais, aqueles que a gente coloca como objetivo, tá? O LinkedIn, como eu já disse também, que a gente pouco explora, é importante a gente criar parcerias com as agências, com os empregadores importantes da região, se conectar através do LinkedIn com eles, usar isso como um canal de, de capacitação dos nossos candidatos e alunos nos currículos digitais, através do LinkedIn, tá? É um processo tranquilo que um tutor dá conta de fazer isso tranquilo e a gente pode gerar isso como um evento dentro do Polo, uma oficina de currículo digital e utilizando o LinkedIn, utilizando um perfil do Polo, gerar aí os seguidores, nossos alunos e gerar a partir disso uma comunidade dentro do LinkedIn e fomentar venda de pós-graduação e de graduação dentro dessa rede. Tem muita coisa para fazer aqui dentro, viu, gente? Tendências, novidades nas redes sociais. Avalie trends. O que está acontecendo nas redes sociais que a gente pode pegar carona para buscar viralizar, né? Que show da Xuxa é esse? Quando eu falo isso, o que vem à mente de vocês? Né? Esse é um trend. Eu posso usar isso? Né? Que show da Xuxa é esse? Quem não viu isso ainda, é até curioso aqui, só para saber a extensão desse meme aí. Esse meme propagou aí tem 2, 3 semanas. Né? Que show da Xuxa é esse, né? Concordam ou não? Alguém? A E como menina esse, né? atualmente está famosa, né? A Que menina, show da Xuxa é esse? ela está fazendo campanha da Magazine Luiza. Pronto.
Então, essas são trends, né? Então, por exemplo, se eu pegar um hashtag que show da Xuxa é esse, eu vou vincular aquela comunicação com um grupo enorme de comunicações, tá? Então, essas trends, e tem trend local, né, gente? Ah, essas cidades que têm tradição, que tem, tá acontecendo coisas que geram memes locais ali que a gente tem que estar sempre entendendo, né? E ver o que é viral que a gente pode embarcar junto, né? Seja numa hashtag, seja inclusive produzindo conteúdos que são virais também, né? Agregando aí esses. E aí tem também os geradores de conteúdos aí, os influenciadores que aproveitam inclusive conteúdos de outros para gerar engajamento, né? Então, a gente está inserido dentro desse processo, entendendo quem eu devo seguir, inclusive, que é o público, que o meu público segue também. Tá? Então, se a gente entender o que o nosso público segue, a gente pode buscar aí carona nesses conteúdos para viralizar. Ah, avalie ferramentas de cada plataforma para criar conteúdos mais engajadores. Então, assim, se a gente está falando do Instagram, a gente precisa entender o que é um Reels, né? Entender o que é um carrossel, tá? E como a gente produz um carrossel. Sabia que tem IA para produzir carrossel? Você pode produzir um carrossel a partir de Você estabelece lá um objetivo, né? Fale sobre o curso de pedagogia para interessados, né? E ele gera lá um carrossel para você. Aí você pode depois finalizar, melhorar um pouco o visual, mas ele coloca inclusive ah, as ideias ali de forma bem clara, dividido em várias imagens, tá? Então dá para fazer isso. Por isso que eu falo, né? Isso me dá trabalho. Se a gente tiver se empoderar das ferramentas de inteligência artificial, isso se torna rápido a produção, né? E toma menos atenção da gente na questão da produção e a gente investe mais na questão estratégica, de objetivo que a gente tem com as nossas redes sociais, tá? Então dá para fazer isso. E eu aconselho que faça, por mais que você fale assim, isso é um trabalho de agência. Eu vou te falar, hoje é difícil a agência que faz da forma que a gente está colocando para vocês aqui, tá? Eles vão falar, o teu objetivo é fazer a propaganda, vou fazer a publicidade, ele vai impulsionar a publicidade, usando as ferramentas que o Isaac colocou lá, né, para maximizar a, a impressão. Aí que eu entro, né? Aí que é a questão, né? Impressão para mim hoje, quando a gente fala de agência, não é resultado. Resultado para mim é engajamento, é geração de lead, é conversão. Isso é resultado, tá? Impressão não é resultado. Por isso que conteúdo passa a ser cada vez mais importante. Reputação, gerar autoridade, isso passa a ser importante. É disso que a gente está falando aqui. Outras dicas, então, utilize ferramentas de agendamento, né? Facilite a gestão do seu calendário editorial, Google Agenda, varie formatos de conteúdos. Não fica só, eu gosto de carrossel, então vou fazer só carrossel. Não, gente, faz diversos conteúdos, tá? E trabalhe em multicanal. Então, por exemplo, se eu quero lançar uma Black Friday, né, uma campanha de Black Friday, em vez de você postar no Facebook só, você vai fazer uma arte de Facebook, uma arte de Instagram, um e-mail, né? E um post, ou vários posts de WhatsApp, ou vários posts de Instagram. Né? Então, por exemplo, se eu fosse atuar hoje com a Black Friday, eu não colocaria as condições que eu vou ofertar no Black Friday. Eu só colocaria na semana do Black Friday. Tá? Aguarde Black Friday Unip, e você vai gerando aí esse sentido. Por quê? Porque eu quero captar os leads agora. Eu não quero falar o que eu vou ofertar. E lá na frente, na semana, aí a gente vem com a informação. Edson, como é que eu crio isso? Peça para a inteligência artificial criar para você. Dá para fazer. Aliás, Léo, até isso fica como sugestão aí. A gente pode fazer
um outro encontro só para falar de prompt de inteligência artificial, tá? Porque daí é Bacana, acho que outra vale a situação. pena. Vale a Porque pena. daí é usar a inteligência artificial para produtividade, tá? Isso é bem legal. Então fica aí a ideia aí, depois a gente pode programar, né? Então é isso, faz vários conteúdos, tá? Enquetes, então dá para fazer, né? E usa inteligência. Você pede para ela, fala, olha, eu quero tantos conteúdos, ela produz. Eu quero tantos posts de pedagogia. Se você quiser segmentar, ele vai produzir tantos posts que você quiser. Monitore os resultados, as métricas, o que engajou, o que não engajou, o que gerou lead, o que não gerou, o que não teve visualização, tudo isso. Dá para usar as ferramentas das redes sociais para fazer isso. Direcione conteúdo para cada público-alvo, né? Segmentar. Tem parceria com a rede de supermercado, você pode criar um conteúdo para eles, tá? Isso é bem legal. Utilize hashtags relevantes. Então, aumente o alcance das suas publicidades, da sua publicação. A hashtag vai conectar o assunto com outros assuntos. Por isso que eu coloquei a questão das trends, né? Aquilo que a gente quer que atinja um público que é relevante. Então, aí essas hashtags ajudam aí, inclusive, o algoritmo, tá? Crie uma identidade visual. Utilize os elementos visuais que identificam o seu polo. Quando eu falo isso, não é a logo da Unip só não, tá? É a fachada do polo, é o lado interno. São vocês que atuam. A marca da Unip aí, volto a repetir, eu sempre falo isso nas visitas, quando eu converso com os polos. Vocês, em última análise, são a cara da Unip. Então, a marca Unip deve estar focada aí no trabalho que vocês realizam. Então, a referência, a pessoa, porque aí que é a questão, as pessoas conversam com pessoas. Travou? Foi só para mim. Eu acho que travou. Ah, voltou, voltou. Parou onde? Onde que perdeu? 5 segundos só. Da identidade. Quando você tá. falava que os polos são a cara da Unip. Isso. O que eu disse a seguir foi o seguinte. Acho que se perdeu pouco. Tá, então é isso. Pessoas falando com pessoas. Então é isso que é importante. Por mais que a gente tenha os canais de comunicação, as pessoas falam com pessoas. Tá? Então a gente não pode perder isso de vista. Inteligência artificial, pessoal. Boas respostas são obtidas a partir de boas perguntas. As perguntas são conhecidas como prompts, né? Os prompts a gente estabelece a partir do que a gente quer que a máquina produza para a gente. E a gente parte do princípio que a gente tem que definir e delimitar claramente o que a gente quer. Então isso hoje, né, criar prompts já virou quase que uma especialidade, tá? Então, esse é o sentido, né? Como é que a gente faz um bom prompt? Então, você tem que dar o contexto, né? Então, contexto, polo EAD, né? O objetivo, qual o objetivo? A mensagem que eu quero estabelecer. Qual o público que eu quero comunicar, tá? E qual o formato, qual é a linguagem, né? Qual, por exemplo, escrever na forma publicitária. Não é? Tudo isso dá para contextualizar para a inteligência artificial produzir um resultado melhor. Né? Então, por exemplo, geralmente eu vou num polo, né? A gente trabalha a ideia do prompt, e aí eu já falo assim, ó, legal, né? Você colocou aí, produzir uma, uma publicação, né, sobre pedagogia. Tá? Então eu já entro assim, por que não produzir 3 posts consecutivos para ser publicados, um na segunda, um na quarta, um na quinta, tá? Colocando as principais características do curso no EAD
e, e o acesso ao mercado de trabalho através do ensino superior e desse curso. E eu posso segmentar e criar para vários, para os cursos principais ou aqueles que a gente entenda que sejam estratégicos. Então dá para criar um prompt e só mudar, por exemplo, o curso. Então olha a produtividade que a gente vai agregando, tá? E nas artes gráficas dá para fazer da mesma forma. Então eu posso ter já artes no Canva, é muito fácil fazer isso. Você já deixar já pré-formatada as artes e ir alterando algumas coisas na arte, né? E para você ter aí conteúdo de uma forma rápida, que esse é o sentido, essa velocidade que a gente precisa ter dentro do Polo. Então vamos lá, olha, fazer bons prompts, que aí fica aí o desafio, depois a gente pode programar. Existem sites de IA dedicados para funções específicas, tá? Então, gerar carrossel, esse Post Nitro eu já testei, ele gera os conteúdos, a parte gráfica talvez, eu não sei, e é uma coisa assim também, gente, a IA, com certeza, a gente já está desatualizado, porque ela se atualiza semanalmente, tem coisa nova. Então, assim, esse aqui eu já testei. Pode ser que tenha outro novo já, tá? Imagens. Se você colocar na internet esses termos aqui, você já vai achar, tá? O Dale, o Midjourney, o Leonardo, que é bem usado, né? Então, dá para usar isso também correntemente como produção de imagem. E eu, sinceramente, eu não consigo usar direito isso. Eu perco muito tempo para gerar uma imagem que seja satisfatória. Então, assim, eu diria o seguinte, o Canva hoje é uma ferramenta legal que você rapidamente produz uma arte satisfatória, e ele já está integrando, inclusive, algumas ferramentas de inteligência artificial também, tá? Gerador de voz, né? Eu tenho um texto que eu quero transformar em vídeo. Então você pode gerar uma voz usando a IA, e aí depois ilustrar com imagens, usando CapCut, por exemplo. Tá? Dá para fazer isso. Tá? Textos, então eu coloquei aqui o Gemini, o Microsoft Copilot. Você tem alguns outros copilots, como a Mônica, que eu tenho aqui instalado, que fica sempre disponível no computador. Mas aqui tem os links também para vocês, tá? Então, aqui não é só texto que você gera. Você pode gerar planejamentos editoriais, tudo isso dá para fazer por aqui, tá? Eu fiz, como eu falei, eu criei um prompt e fiz um para novembro e dezembro, que eu vou entregar para vocês, tá? E tá aqui, ó. Caminhando já para o final, pessoal. Então, ó, presente, né? Que tal receber um calendário editorial detalhado novembro e dezembro? Objetivo aumentar o engajamento, gerar leads, fortalecer marca e promover eventos no do Polo. Então é isso, gente. Você ainda vai receber os slides dessa apresentação, tá? Com os links do que a gente foi citando aqui, tá? Então esse material é uma referência para a gente começar a desenvolver com mais critério o que a gente entende que é conteúdo, geração de conteúdo, tá? Vocês já fazem isso. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma possibilidade de desenvolvimento, de maior assertividade na produção de conteúdo. Gerar conteúdos mais pertinentes para o nosso mercado, para os nossos objetivos. Tá? E deixar isso muito bem delimitado, o que a gente pretende com esses conteúdos. Se a gente fizer isso, com certeza o nosso resultado em várias frentes vão ser melhores, não só na questão da captação, mas também na retenção e na geração de autoridade frente à praça e à concorrência. Tá? Se a gente for eficiente nisso, a questão do preço, que é um dos critérios aí de venda que vocês colocam sempre como importantes, passam a se tornar mais irrelevante, porque a gente entrega mais valor e é percebido esse valor através da comunicação que a gente faz.
muitas das vezes a gente também detecta isso, né? Fala, como é que a gente vai comunicar o valor que a gente entrega? É, são essas estratégias que a gente está trazendo aqui, por onde a gente pode começar a mostrar esse valor que a gente entrega. Tá bom, pessoal? Coloca o link no Perguntas? chat. Coloca o link no chat aí, Edson. Você tá lá no grupo ali, você dá uma olhada para mim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui Pegar que eu aqui coloco. o. Peraí que eu coloco. Coloca aí. Deixa eu achar ele aqui. Achar aqui. Avaliação. Achei aqui, avaliação. Tá colocando no chat aí. Deixa eu ver como é que estamos de participação. Legal. Então tá aí no chat. Por favor, gente, deixa um tempinho aí no chat para vocês já fazer a avaliação, tá? Eu vou dar mais uma. Acatar aí a sugestão do Aljair, né? Trazer mais links para colocar ali na apresentação, já fica um PDF com os links, tá, gente? Você abre o PDF, clica lá, vai ter o link para vocês, tá? Pessoal, essa capacitação foi mais esse monólogo meu aqui, né? Porque também é muito conteúdo, como eu falei, foi muito difícil condensar, tem muito mais coisa, tá? Muito mais conteúdo para ser abordado, mas daí seria um curso muito longo. A gente já ultrapassou, inclusive, quase 20 minutos aí do proposto de 1 hora, tá? Mas se vocês quiserem comentários, dúvidas, questões que vocês queiram aí, que não ficou muito claro, talvez, aí a gente possa mais um tempinho, né, Léo? Claro, claro. Mas e com o material na mão também já ajuda, né, Edson? Na hora que o pessoal receber ali, começar a visitar novamente, né, parar naquele ponto ali, entrar no link, verificar. Acho que tudo isso aí vai facilitando também. A gente está à disposição aí para dar o suporte, né, mostrar aí onde encontrar para vocês, para que vocês possam desenvolver o conteúdo, fazer as publicações aí, como a gente falou na semana passada, né? O intuito é esse. É bastante coisa, muita coisa detalhada, né? Vocês veem aí a dificuldade que é porque, como eu falei da outra vez, né? Existem empresas profissionais para fazer esse trabalho. Então, vocês desenvolvendo uma arte, um conteúdo para uma publicação, realmente não é fácil. Mas a ideia é que a gente consiga, assim, é não ficar parado, né? Precisou, a gente tem ali a capacidade de criar algo mesmo que inicial, né? E o Edson falou, não tenham medo. Eu acho que é praticando, é fazendo, é desenvolvendo que vocês vão ter confiança, né? E vendo o resultado das postagens também, né, Edson? Do próprio conteúdo. Onde que eu posso mexer, onde que eu posso melhorar? Fala aí. Eu quero saber, eu quero ver os conteúdos também, É gente. isso, boa, Divide com a é. gente. É É isso, para a importante. gente é muito importante também, assim, olha, poxa, a partir dessa proposta, dessa provocação que a gente está trazendo aqui, o que, que foi gerado, tá? Pô, Edson, não consegui fazer nada. Até isso para mim é um feedback importante, Claro, claro. tá? A gente tem que entender isso. Como eu falei, a gente está tateando ainda no escuro, porque Uhum. é a primeira vez que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui, né, Léo? Sim, Então, o sentido é esse. Qual é a dificuldade que vocês vão ter a partir disso? Que tipo de nivelamento que a gente tem que estabelecer para começar a desenvolver essa habilidade aí, né? Acho que essa é a minha, talvez, o que ficou mais difícil para mim, essa proposta é isso. Que tipo de habilidade a gente tem que estar trabalhando? é isso aí. Eu tô colocando ali no chat agora também o contato do Edson, não sei se todos têm. Ah, mas eu também, quem não, né, não pegar aí me chama, eu compartilho também, bato um papo com vocês. Mas a ideia é essa, é a gente dar esse suporte para a gente começar aí nessa criação dos conteúdos, tá bom? Alguém tem alguma pergunta relacionada a esse tema? A ideia agora é a gente fazer o nosso terceiro. Vocês viram aí nessa parte que o Edson apresenta, ele fala ali, né? O Algeir até pediu ali o CapCut, ele já trabalha com Canva, mas a gente vai voltar nesse tema agora de criação de arte também, tá? Vai ser a terceira etapa. Provavelmente vai ser através do Canva, demonstrando ali mais ferramentas que ele tem, como, né, as dimensões para se fazer uma arte na hora para publicação, do Instagram, de Stories, de Reels, enfim. Então a gente vai detalhar um pouco mais isso também, né, da arte propriamente dita.
vai ser a nossa terceira etapa, provavelmente é início de dezembro, tá? A gente ainda está preparando o material, a gente quis antecipar a parte de conteúdo e de publicação, mas a de criação mesmo da arte a gente vai deixar mais para o final de novembro, início de dezembro, mas também com uma apresentação bem bacana aí para vocês. Combinado? Acho que é isso, né, Edson? Peraí. O Felipe está perguntando do Polo de Ah, Uberlândia qual seria uma boa frequência para a postagem? Todos os dias? Ele pergunta. Não, não, não. É, eu diria o seguinte: ah, primeiro, qual que é o canal, tá? Então, assim, o Instagram, a gente tem ali, e tem o Instagram não é só dia, é horário também, tá? Então, o Instagram, se você publicar no horário do almoço e o horário do final do expediente, 5 para 6 horas, é onde você tem maior audiência, tá? Porque tem aquela coisa, você posta, vai cair no timeline do sujeito ali, né? Então, se tiver N publicações, você já se perde naquele momento. Então, a postagem nos horários, tá? Segunda, quinta, são dias bons de você postar, tá? Fim de semana é mais complicado, tá? Porque o tipo da audiência muda, né? Mas para o nosso público, que é o público que eventualmente está trabalhando, né? Segunda-feira, horário do almoço, final da tarde, né? Quinta-feira, quarta-feira, são dias que, pelo menos, as ferramentas, né, e a inteligência artificial vão estar te indicando. Você pode pegar essa pergunta e colocar numa inteligência artificial, ele vai te dar respostas bem interessantes. se o próprio Polo também já tem um histórico aí de postagens, acho que o próprio Instagram dá isso, né? Se tem um local lá, eu vou buscar, eu não sei se foi a Mariana que colocou ali em Uberaba. Ah, não, foi Uberlândia que perguntou, né, o Felipe. A Tatiana levantou a mão. Já te passa, Tatiana. Né, o próprio Instagram te dá, né, o momento que você teve mais visualizações, enfim. Então, depois É, eu e, esse, passo isso para vocês. e isso é bem importante que o Léo falou, porque assim, cada praça pode ter um comportamento Diferente, com exclusivo. certeza, com Então, se certeza. você monitorar ali a audiência do teu Instagram e aí começar a avaliar, né? Falar, vou postar na terça, na quinta, né, no sábado e ver como é a audiência, a impressão, quantas impressões gerou e tudo mais, você passa a ter esse repositório de informação para postagens futuras também. Fala aí, Tatiana. Que na verdade o que acontece com o Instagram é que conforme você vai realizando as postagens e ganhando o número de seguidores, ele mesmo vai destravando conquistas e te mostra a quantidade de publicações que você tem que fazer no decorrer da semana. E conforme você vai fazendo essas publicações, você vai destravando outras conquistas e ele vai te acompanhando ali no decorrer para mostrar a constância, né, que você está agindo, trabalhando com o Instagram. Então, quanto mais visualização, seguidores e publicação você tem, mais conquistas você vai destravando e Tá te travando um orientando pouco, né? a meta de vídeo. É interessante. A relevância sua para o algoritmo vai aumentando conforme você vai gerando conteúdos engajadores, conteúdos que geram comentários. Então, a partir daí, o algoritmo vai te reposicionando o teu perfil como um perfil de mais indicações para o É. público, inclusive alinhando o público que você. Por isso que a gente fala, isso o Isaac falou também, né? Você vai treinando a tua postagem, porque aí o algoritmo vai entendendo o público que dá mais engajamento para você. Então, nas postagens é a mesma coisa, tá? Então, se você posta com frequência, se você gera conteúdos que geram engajamento, você vai tendo aí uma maior indicação do algoritmo para os perfis que são mais semelhantes. É isso aí. A própria ferramenta vai te auxiliando, né? Vai desbloqueando e vai te ajudando. Fala aí, Marcelo. Áudio, Marcelo, tá por aí? botãozinho,
botãozinho do áudio. O áudio dele acho que está liberado. Eu estou satisfeito com o que eu ouvi. Vamos à prática. Isso aí, Obrigado, botar a mão na Jair, é isso massa. aí. Já identifiquei aí alguma coisa que a gente está fazendo fora da frequência. Vamos ajustar, vamos esperar resultados. Perfeito. E eu digo mais, Jair, a hora que você botar o olho no plano editorial que eu vou mandar para vocês, vai dar muito mais ideias. Você vai ver que bacana que é. E eu coloquei assim, coloquei e-mail, coloquei Instagram, Facebook e eu preciso revisitar lá. Qualquer coisa eu gero um novo. Não me lembro se eu coloquei o WhatsApp. Né? Mas ficou bem dinâmico o negócio, porque considera as datas até o Natal lá, postagens bacanas para fazer. Você consegue configurar, né? O que você posta no Instagram automaticamente vai para a página do polo, no caso, né? Já direciona e você já utiliza uma única postagem para os dois. Eu até aproveitando antes do Marcelo falar, Marcelo, é o seguinte, inclusive, gente, usar a ferramenta de agendamento. Porque, Natal, Ano Novo, tem gente fazendo matrícula. Então, vamos ativar, pelo menos, né, a gente manter aí a rede social ativa. Fala aí, Marcelo. Estão me ouvindo bem agora? Perfeito. Desculpa, eu entrei um pouquinho para trás, porque eu estava em outro estabelecimento do estado de ensino, e a internet estava ruim. Mas enquanto nós estávamos falando aí, né, eu fiz um teste aqui do pós-nitro aqui no curso de Educação Física, muito bom, tá? Já traz tudo pronto mesmo. Já está fazendo o teste aqui rápido. Ficar pensando, perdendo tempo, pensando no que você vai colocar, depois você faz apenas algumas adaptações. Já fiz o teste aqui, ótimo. Já gerou um carrossel aí. Já gerei o carrossel aqui. Bacana. Ele só gera a versão gratuita dele gera ele coloca o logozinho dele na arte, mas dá para pagar essa arte aí no Canva, você apaga. É isso aí, pessoal. Que bom. Desculpa, vai lá, Jair. Não, eu só queria observar que eu não sei se só nós aqui estamos sendo assediados por agências de marketing digital. E hoje mesmo eu recebi um áudio de 2 minutos e meio de um rapaz me oferecendo um plano de mídia. E agora, ouvindo essa fala do Edson, totalmente, o plano dele não fala em absolutamente nada do que o Edson comentou conosco. Aí eu fico pensando assim, é aquele pessoal que faz os cursinhos pela internet e tal, o Tesman e sei lá quem mais, tá? E se arriscam a captar leads para a gente cobrando R$1.000 por mês. Só apenas uma observação, e eu sei que tem polo que cai nessa conversa. Entendeu? O cara não fala mas olha, absolutamente nada do que o Edson comentou aqui, até eu vou compartilhar com vocês depois o áudio dele, para mostrar como é importante que a Unip promova mais ações que nem essa, tá? Para melhorar o nosso conhecimento e nos abrir os olhos para falsos ou pseudos propagandistas ou marqueteiros de EAD. É importante. Tem várias, assim, mas, de novo, né? São empresas, são profissionais, não estou citando, né? Falando de nenhum, precisa realmente entender, ver o que eles estão propondo e se é isso que vocês, né? Que vão fazer esse investimento estão precisando, tá? Mas o que eu vejo aí de alguns, Jair, é que, da mesma forma que ele está fazendo um trabalho para você, ele está fazendo para outros polos de outra região, para outras instituições, utilizam o mesmo material, o mesmo conteúdo, e não vai funcionar, entendeu? Exatamente. Mas, enfim. É outro momento que a gente está vivendo, né? Ele quer que um gordinho de 100 quilos use calça 42. Não cabe. Não cabe. Mas é isso, pessoal. Que bom que está sendo produtivo, tá? Vamos para a próxima aí, a gente vai avisando vocês, vai ter bastante coisa para a gente falar ainda, tá? Vamos aproveitar aí o momento nossa parte, agora. obrigado. Obrigado, Jair. Obrigado, pessoal. Tatiana, Marcelo, obrigado. A Vila Velha, Piuma, o pessoal que eu não estou vendo aí, mas obrigado a todos aí pela participação. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Edson, mais uma vez aí. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço.
Wagner também, valeu. Acho, pessoal. Boa tarde.